Glória a Jesus. Muitas coisas boas aconteceram, né, irmãos, nos últimos dias. Nosso irmão Nelson é avô novamente, né, irmãos? Nasceu Caleb, né? Caleb nasceu. Diferente do Caleb lá do Antigo Testamento, né, irmãos? Esse Caleb, ele tem todas as chances, né? E oportunidade agora de entrar numa terra muito melhor que a terra prometida lá de trás, né, irmãos? Caleb lá, ele, junto com os homens lá, foram espiar a terra. E aí os homens se acovardaram diante dos homens daquela terra prometida, né, irmãos? E aí voltaram dizendo que a terra não prestava, né? Porque eles disseram assim, se a gente falar que a terra é boa e a gente for para lá, a gente vai morrer na mão desses homens. Então vamos falar que a terra não presta e aí estamos livres, né, deles. Mas aí Caleb não. Caleb com Josué foram lá e falaram, não, a terra é boa. A terra é boa. E aí eles entraram na terra prometida e os outros homens não, né, irmãos? Mas esse Caleb aí, o neto do irmão Nelson, da irmã Simone, eles já nasceu já, né, irmãos? Tendo uma promessa muito melhor. Como diz lá em Apocalipse, né? Capítulo 21 diz que aguardamos novos céus e nova terra, né, irmãos? Em que habita a justiça, né? Então, glória a Jesus pela vida dele. E temos aniversariantes, né, irmãos? Nossa irmã Celeste fazendo aniversário, fez aniversário ontem. Hoje foi a vez da irmãzinha Sofia. Ontem também a Tatiane fez aniversário, né, irmã? Fez aniversário ontem. Me revelaram isso, não foi o Espírito Santo, não, foi uma irmã que revelou. Eu sou honesto, né, irmãos? Ela já olhou para mim e falou assim, meu Deus, como que ele sabe? O pastor sabe que eu fiz aniversário? Não, foi uma irmã que me disse. Ela fez aniversário ontem, vamos comemorar hoje, né, irmãos? Vai ser muito bom. E eu vou fazer aniversário amanhã, viu, irmãos? Amanhã, mas já vamos comemorar hoje, já, porque não tem diferença nenhuma. Já vou fazer 50 anos amanhã, irmãos. E glória a Jesus. Enquanto muitos aí, né, quer correr da idade, né, irmãos? Quer correr da idade, quer diminuir a idade, eu não. Para mim tá tudo certo, né? Alcancei muitas coisas boas e todas elas eu devo a Jesus, né, irmãos? A Jesus. Hoje eu sou realizado, né, mas realizado glórias a Ele, né, irmãos? Ele fez a diferença na minha vida, irmãos. A diferença mesmo. Em todas as áreas que eu olhar hoje, irmãos, em todas as áreas, né? Sem Jesus eu estaria com todas elas, mas muito pior que hoje, irmãos. Né? Se eu sou realizado em todas as áreas é porque Ele realizou. Ele fez uma obra, uma transformação, não só na minha vida, né, mas na vida da minha família também. Isso é muito bom, irmãos. Devo a Ele, né? Devo a Ele. E oriento a cada um, né? Os que estão aí seguindo no mundo, a seguir após Jesus. Isso é maravilhoso. Irmãos, abre nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Espero. Vamos lá, né, irmãos? O importante é manchar esse versículo aí que é muito importante para nós. Isso, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo do quê, irmãos? Da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, ele vive do quê, irmãos? Da fé. A fé, ela veio através de Jesus. Mas existe aqui obras da lei, onde as pessoas estão presas, e aqueles que estão debaixo dessas obras, estão debaixo de bênção, irmãos? Não, de maldição. Então, quais são as obras da lei, irmãos? É fácil a gente saber, né, irmãos? Vamos ser bem breve, né? Das obras da lei, algo que os homens estão presos até hoje e não desgrudam disso, né? Uma delas é o dízimo, né, irmãos? Outra é campanha, corrente, voto. Isso aí tem no sistema religioso aí demais, né? Mas as pessoas estão presas nisso e não adianta juntar isso tudo com a graça. Ou a pessoa está na lei ou está na graça. Em cima do muro, não adianta, irmãos. Então a pessoa, ela confia no dízimo que ela dá, né? Que ela oferece. Ela está debaixo de maldição. A pessoa, ela faz campanha, corrente, voto, espera algo em troca, ela vai receber maldição. Isso é simples, irmãos. Aí muitos justificam assim: ah, mas a obra necessita do dízimo. A obra, ela vive, ela é mantida pelo dízimo. Mentira, né, irmãos? É mentira isso. Mentira. A obra, ela é mantida por homens e mulheres que são fiéis, que são simples, mas na sua simplicidade oferece, né, algo ali para manter a obra e é uma oferta, né, irmãos? Uma simples oferta, não é dízimo. Então o que falta, na verdade, irmãos, é vergonha na cara daqueles que estão à frente da obra, que deveriam trabalhar, ganhar o seu sustento, manter suas famílias, e vai ter tempo suficiente para cuidar da obra de Deus. Porque se os homens do mundo, eles têm tempo para trabalhar, tem tempo para ir para o boteco encher a cara, tem tempo para sair com a amante, tem tempo para jogar bola, tem tempo para tudo isso. O homem do mundo encontra tempo. Por que o cristão não vai encontrar tempo para trabalhar, ganhar o sustento da sua família e para ler a palavra, entender a palavra e levar essa palavra adiante? Por quê, irmãos? Não é? Então, aquele que está nas obras da lei estão debaixo de maldição e pronto, acabou, irmãos. E aí as obras da lei é tudo que está lá. Tudo que está lá atrás.
não está se referindo aos 10 mandamentos, está se referindo a todos os estatutos, ordenanças e tudo que está lá atrás. Então, o dízimo é obrigação de quem está na lei. É obrigado a dar o dízimo, irmãos. Agora, veio para a graça. Jesus não pede isso. Jesus não determina isso. Então, aquele que está na graça, ele está livre da maldição. E aí, irmãos, olha só que coisa, versículo 10, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. E qual é essa maldição, irmãos? Qual é essa maldição em que os homens estão? Lá em Gênesis, vamos lá, irmãos. Em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 3, irmãos, o versículo 22. Então lá a gente conhece bem a história de Gênesis lá, né, irmãos? Quando Adão e Eva, eles desobedeceram uma ordem do Senhor lá do Antigo Testamento, e eles comeram daquilo que não era para comer, e o pecado entrou através deles, não é isso, irmãos? O pecado entrou através deles, e através do pecado, o que o pecado gera, irmãos? Morte. Então, quando o Novo Testamento vem dizendo, né, irmãos, que os homens estavam mortos em ofensas e pecados até o encontro com Jesus. A hora que encontrou com Jesus, aí a vida, né, irmãos, a vida raiou, a luz raiou, aí a salvação raiou através de Jesus. Mas aqui em Gênesis capítulo 3, depois que Adão e Eva pecaram, depois que eles foram desobedientes, né, a ordem lá do Senhor, no versículo 22 diz assim, ó: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como quem, irmãos? É como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da onde, irmãos? Da árvore da vida. O Novo Testamento nos mostra, irmãos, que tem uma árvore da vida que está onde, irmãos? Está aqui na terra? Não, está lá no céu. Essa árvore da vida está preparada para todos aqueles que andarem, que seguirem após Jesus. E lá não vai ter uma espada inflamada guardando o caminho para o céu. Porque Jesus é o próprio caminho. Essa espada inflamada aqui, ó, ela guardava o caminho da árvore da vida, aqui no Antigo Testamento, para os homens não ter acesso a ela. Jesus, ele nos oferece uma espada. E essa espada aí para que é, irmãos? Qual que é essa espada que Jesus nos oferece? Que ele oferece para todo aquele que serve a ele. É a palavra, né, irmãos? É a palavra que nós temos. Então a palavra que nós temos é uma espada, mas não para nos matar. Não é uma espada para nos impedir de chegar na árvore da vida. É uma espada para nos conduzir até a árvore da vida. Então Jesus, irmãos, ele faz toda a diferença. Por isso que eu disse que Jesus, ele fez toda a diferença na minha vida e ele está disposto a fazer a diferença na vida de todos aqueles que cremos. Então cada um dos irmãos é testemunha viva de que depois que a gente se converte a Cristo, as coisas melhoram, né, irmãos? Não melhora? Melhora demais, né? Nós somos testemunhas vivas disso. E aí diz aqui, ó, versículo 24, né, ó: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ele diz aqui, irmãos, que o homem, ele é má, né, irmãos? O homem, ele é mau. Ele é mau. Um pouquinho mais à frente aqui, ó, no capítulo 6, irmãos. Vocês veem que depois que o pecado entrou, irmãos, depois que a desobediência ela entrou na vida do homem, né, aí as coisas ficam dessa forma. Por isso que a palavra diz, né, irmãos, que nós lemos lá em Gálatas, que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E a maldição é essa. A maldição é a desobediência, irmãos. Essa é a maldição que está sobre todo homem, toda mulher. A desobediência. E é contra isso que nós temos que lutar todos os dias, para não sermos desobedientes. Porque a desobediência, ela tomou posse do homem quando ele pecou, quando Adão e Eva pecaram. E o pecado de Adão e Eva passou a todos os homens. A palavra diz que até aqueles que não pecaram, no mesmo pecado. Então passou a todos, a morte passou a todos. E aí diz aqui no capítulo 6, versículo 1, ó: Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é o que, irmãos? Carne. Irmãos, quando fala em carne, né, eu sempre digo isso, né? Não é essa carne que cobre os nossos ossos. Não é essa carne que cobre os nervos. Não é isso, irmãos. Carne aqui é sentimentos, emoções, é sensações, é vontade própria. Tudo isso é carne, né? Então, se a gente olhar para o Antigo Testamento,
Se a gente olhar o Senhor lá no Antigo Testamento, por que ele fala que ele também é carne, que o homem é carne como ele? E os demais anjos? Por quê, irmãos? Porque ele vive disso. A gente vê o Senhor no Antigo Testamento agir por sentimento o tempo todo. Então o homem desobedecia, né, irmãos? O homem desobedecia. O que ele fazia? Pesava a mão. E até hoje as pessoas falam, Deus vai pesar a mão. Por quê? Qual é a referência que as pessoas têm? É o Senhor lá no Antigo Testamento pesando a mão sobre os homens. Por quê? Porque os homens eram desobedientes. Mas a desobediência é uma maldição, irmãos. Essa maldição ela é quebrada em Cristo. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, a palavra fala, irmãos, que antes de Cristo, nós éramos filhos do quê, irmãos? Da ira. Nós éramos filhos da desobediência. Porque o mundo é filho da desobediência. E Jesus veio mudando essa realidade. Irmãos, como que Jesus mudou essa realidade? Como que Jesus ele veio quebrando essa maldição? De que forma, irmãos? A maldição é a desobediência. Como que Jesus quebrou isso daí? Sendo obediente. Então Jesus ele foi obediente do começo ao fim. Ele quebrou essa maldição. Então se os homens ele tem por referência aquele Senhor que pesa a mão, aquele Senhor que conduziu os homens e mulheres ao pecado e do pecado à morte, a desobediência, que é uma maldição, irmãos, a referência deve ser Jesus. Porque Jesus ele venceu isso. Jesus quebrou essa maldição. E aí vem dizendo aqui, versículo 3, né? Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, o homem, irmãos, depois que o pecado entrou, o homem ficou nessa situação aqui, nessa situação. Os pensamentos eram mal, as atitudes más. Os homens eram terríveis, né, irmãos? Terríveis. E aí, diz aqui, versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Olha só, aí, Deus lá, o Senhor lá, ele não conseguiu mudar essa realidade. O homem era mau, o homem só pensava coisas más, o homem só fazia coisas más. O Senhor lá, ele se arrependeu de ter feito o homem, e ele assume com isso, irmãos, assume com isso a incompetência. Ele assume com isso que ele não pode mudar essa realidade. Não tem como mudar o homem. Aí eu pergunto para os irmãos, Jesus veio para quê, irmãos? Ele veio para mudar a realidade. Ele veio e chegou para o ser humano e falou assim, vamos mudar a sua realidade. Você vai ser gerado novamente. Agora você vai ser gerado da semente incorruptível. Porque você foi gerado da corruptível. Você foi gerado de uma semente que era propícia ao pecado. Uma semente que já estava debaixo de maldição. E eu vim para mudar essa realidade. Para isso ele deu a vida, irmãos. Ele deu a vida para mudar essa realidade. Esse Senhor aqui não. Esse Senhor ele bola um plano agora. O plano dele qual que é, irmãos? Acabar com toda a raça humana, acabar com o réptil, acabar com o animal, acabar com tudo. E aí vem a questão aqui da Arca de Noé, né, irmãos? Da Arca de Noé. Muitos dizem assim, né? Muitos dizem assim, mas os homens eram infiéis. Os homens desdenharam da Arca e de Noé. Eles desmereceram. E eles, se eles não tivessem desmerecido, eles teriam entrado e eles teriam sido salvos. Tinha, irmãos? Lógico que não. Aqui diz, versículo 13, Estamos em Gênesis capítulo 6, versículo 13, Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eu pergunto para os irmãos, e hoje, como é que está a terra, irmãos? Está com violência ou não está? Jesus é Deus, ele destrói todo mundo, irmãos? Ele pesa a mão sobre as pessoas? Nós sabemos que não. O Novo Testamento nos prova isso, que Jesus não faz isso. E aí diz aqui, e Jesus fala que ele é igual ao Pai, né? Ele é igual ao Pai. Vou ler de novo aqui, Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás. Aí ele fala aqui as medidas da arca, né, irmãos? E aqui nessa arca ele diz que só vai entrar quem, irmãos? Só Noé, a esposa, os 3 filhos e as mulheres dos filhos. Isto é, 8 pessoas. 8 pessoas vão entrar nessa arca, 8 pessoas vão ser salvas do dilúvio. E o resto das pessoas morre tudo. Por quê? Porque não prestam. Então aquele que não presta deve morrer. Ele achou graça em Noé.
Ele viu que Noé era um homem diferenciado, né, irmãos? Ó, você é um homem diferenciado, então você vai viver junto com a sua família. Você, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos vão viver também. O resto vai morrer tudo. Desde o homem, mulher, criança, animal, réptil, tudo que tiver vai morrer. E aí ele fala para Noé aqui construir a arca, fala as medidas da arca, fala os animais que vão entrar na arca, né, irmãos? E aí Noé faz tudo direitinho, e Noé entra na arca, e esse dilúvio durou quantos dias? 40 dias. Negativo, né, irmãos? Isso tudo demorou um ano, e se eu não me engano, 10 dias durou essa catástrofe aqui. Até que Noé saiu da arca. Então, da entrada de Noé na arca até a saída de Noé da arca é mais de um ano. É um ano e um pouquinho que durou. Não sei se é 1 ano e 10 dias, 1 ano e 16 dias, mas é isso daí. Não chega a 1 ano e 1 mês, mas é 1 ano e alguns dias. Que Noé ficou na arca e tudo foi destruído. Tanto que ele pede para levar os animais para dentro da arca, os animais que iriam ficar, né, irmãos? Iam sobreviver, e também os animais que Noé ia comer, né, irmãos? Era para ele os animais, né? Então, isso aí durou muito tempo. E aí, vem o dilúvio, né, irmãos? E aí diz aqui, ó. É um pouquinho mais à frente aí, irmãos. No capítulo 9, irmãos. Gênesis mesmo, capítulo 9. No versículo 20, irmãos. Noé era justo diante de Deus, Noé era um homem diferenciado, irmãos, diante do Senhor do Antigo Testamento. E aí, irmãos, cada um de nós, quando nós nos convertemos a Cristo, cada um dos seres humanos, quando se converte a Cristo, irmãos, deve decretar falência da sua vida. A sua vida não serve para seguir após Jesus, nós sabemos disso, nós temos que mudar completamente. Jesus, ele faz uma obra na vida do ser humano, irmãos. Jesus, ele gera em cada ser humano novas criaturas para poder seguir após ele e alcançar a salvação. Aqui, ó. Gênesis capítulo 9, versículo 20, diz assim, ó. E começou Noé. Aqui quando Noé já saiu da arca, tá, irmãos? Já saiu, já acabou o dilúvio, já morreu. Já morreu meio mundo de gente, já morreu os animais, morreu tudo já, né, irmãos? Ficou ele, a mulher e os filhos, e as nora. Aí diz aqui o versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra. E plantou o quê, irmãos? Uma vinha. E bebeu do vinho. E fez o quê, irmãos? Embebedou-se. Olha só. O homem que era justo diante de Deus, o homem que Deus escolheu para viver, porque o resto nenhum prestava, né? E bebeu do vinho, embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Quer dizer, ficou pelado, nu lá na frente, todo mundo lá na tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então quer dizer, o filho mais novo dele viu ele pelado lá, ainda chamou os irmãos e falou assim, ó, o pai está pelado lá, está bêbado, não é, irmãos? O pai está bêbado, está pelado lá, vem ver. E aí eles foram. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre o ombro de seu pai, e vindo, virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, da bebedeira, né, irmãos? E soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, aí vem, aqui começa de novo, né, irmãos? Porque o Senhor lá, ele separou essas 8 pessoas para ser o quê? A princípio, quem olha, quem começa, vai para ser exemplo. Ué, os outros não prestavam, ele matou tudo. Agora, esses 8 que ficaram são exemplos. Esses daqui vão dar fruto. Através desses daqui vão ser gerados homens e mulheres decentes, honestos, né, irmãos? Não. Aqui no versículo 24, ó. Versículo 25, ó. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Quer dizer, Canaã, o que viu ele pelado lá e falou para os outros. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Quer dizer, amaldiçoou o filho. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Então, a gente vê, irmãos, que Jesus ele vem para consertar a situação. Lá no Antigo Testamento, irmãos, nada foi consertado. Nada foi acertado. O pecado entrou na vida do homem e da mulher, e a morte reinou sobre a vida deles. E eles não mudaram de situação. Os homens, eles morriam. O que ficava, irmãos, a semente que ficava se corrompia. E assim foi, irmãos, por todo o decorrer da história. Por todo o decorrer da história foi assim. Aqui, os filhos de Noé, o filho mais novo viu ele pelado e mostrou para os irmãos. Ele se embebedou, tomou um porre aqui. Aí quando Sodoma e Gomorra foi destruído lá também, porque o povo lá também não prestava, irmãos. Não é? O povo não prestava lá. E aí ficou lá, irmãos, ficou lá uma boa semente, né, irmãos, em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu lá, irmãos? Com Ló. Ló saiu de lá. Ló era um homem justo. Ló era um homem honesto diante de Deus. O Senhor do Antigo Testamento, esse mesmo Senhor, ele achou graça em Ló.
Ló saiu de lá. A mulher dele não era tão firme, né, irmãos? A mulher dele olhou para trás lá, virou o quê, irmãos? Uma estátua de sal. Mas as filhas dele foi com ele, irmãos. As filhas dele foi com ele. O que Ló fez, irmãos? Tomou um porre. Não é isso, irmãos? Tomou um porre, irmãos? Aí, irmãos, é engraçado que os homens hoje, eles querem beber. Os homens querem beber e se justificam. Não, uma cervejinha pode tomar. Não, um vinho pode tomar. Não, pode tomar, não tem problema nenhum. A palavra não proíbe. A palavra não proíbe. Irmãos, a gente vê que a maldição, a condenação, duas vezes a gente vê que entrando através da cachaça, através do porre, através da bebedeira. E o povo quer beber e quer se justificar no Novo Testamento. Irmãos, o Novo Testamento não permite. O Novo Testamento, ele gera novas criaturas. São homens e mulheres espirituais. Os carnais aqui bebiam e estavam debaixo de maldição. Os espirituais, eles se alimentam das coisas do alto. É a palavra, irmãos. A gente vive nesse mundo aqui, ó, e a gente tem que ter muito cuidado com esse mundo, irmãos. Muito cuidado. E aí, com Ló foi a mesma coisa. Ele saiu de lá, levou as filhas com ele, tomou um porre, aí a filha falou assim, o quê? Vamos ficar aqui nesse lugar que não tem homem nenhum, só tem nosso pai? Como que vai? Não, vamos ter relação sexual com ele, fazer filho. Ele vai fazer filho em nós. Aí, uma foi lá, fez um filho com ele, e depois no outro dia a outra foi lá e também fez filho com ele, irmãos. Então o pecado entra de novo, não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. O Antigo Testamento inteiro é assim. Os homens se colocavam diante da idolatria, e idolatravam e tal. Aí vem Salomão. Salomão, ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria para conseguir, irmãos, conduzir o povo, para poder orientar o povo. Mas junto com a sabedoria, foi dado o que para ele, irmãos? Riqueza. Foi dado riqueza para Salomão. O homem mais rico, o homem mais sábio. Salomão tinha de tudo. Salomão, ele diz, irmãos, ele disse que tudo que os olhos dele contemplou, ele teve. Ele teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Se Salomão fosse pobre, ele teria 1000 mulheres, irmãos? Irmãos, naquela época, as mulheres tinham direitos iguais. Um podia tratar bem uma, tratar mal outra. Um homem sem dinheiro, só com sabedoria, ele tem 1000 mulheres? Lógico que não. Mas foi dado riquezas para ele. E ele teve 1000 mulheres. As 1000 mulheres conduziu ele a quê, irmãos? Idolatria. Começou a servir a outros deuses. E tome pecado nele. E o pecado passa e o negócio vai, irmãos. Então, Davi, quando morreu, ele queria construir um templo para o Senhor. O nosso Senhor Jesus fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não quer esse templo, não. Mas o outro lá quis. Só que Davi não podia construir, porque Davi era sanguinário. Tinha matado muita gente. As mãos dele eram contaminadas de sangue. Aí deixou para Salomão, que era um homem puro. Um homem mais sossegado, né? Um homem mais sossegado, um rei mais sossegado, construir o templo de Deus. E ele foi lá e construiu o templo de Deus. Foi o mais pecador que teve, irmãos. Pecou de tudo que foi jeito. E aí, vamos lá para o Novo Testamento, irmãos. Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 2, o versículo 3, irmãos. Eu sei que não é fácil, irmãos, a pessoa, ela permanecer só no Novo Testamento. Jesus não falou que ia ser fácil, porque a palavra de Jesus ela é bem clara, irmãos, quando ela fala que todo aquele que seguir após ele vai passar por lutas, tribulações e aflições. Então as pessoas, elas focam nisso. E elas querem sair do Novo Testamento e ir lá para o Antigo Testamento para encontrar uma novidade lá. Para poder encontrar lá, irmãos, alegria. Alegria para poder seguir após Jesus. Lá não se encontra alegria. Lá se encontra maldição. Lá se encontra trevas. Lá se encontra... Tudo isso, irmãos, que nós falamos está lá. Está lá. Para quem quer, para quem quiser ver, está lá. E aí as pessoas saem do Evangelho, saem do Novo Testamento. Irmãos, o Novo Testamento não se pode sair dele. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar nos caminhos de Jesus. Não importa se a aflição veio, se a luta veio. Jesus, ele é apto para ajudar a vencer, irmãos. Agora, eu pergunto para os irmãos, lá no Antigo Testamento, o Senhor lá é apto para ajudar alguém, irmãos? Se fosse apto para ajudar, se fosse apto para renovar o ser humano, para libertar o ser humano, teria liberto aquele povo do pecado. Teria liberto aquele povo da má consciência, daquela vida que levavam lá, irmãos. A imaginação, os pensamentos eram maus, continuamente, irmãos. O homem não pensava coisa boa, lá era só coisa ruim. Lá os anjos tomaram as mulheres lá e fizeram filho nelas. A gente leu lá, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Tomaram para si todas quanto quiseram. Então lá a baderna foi instaurada. Jesus veio pôr em ordem tanto as coisas da terra como as coisas do céu. Imagina
Imagina aqueles seres, os anjos lá no Antigo Testamento, tomando as mulheres para si. Esses mesmos anjos tinham acesso ao céu. E a morte e ressurreição de Jesus serviu para mandar tudo aqui para baixo, para a terra, irmãos. Expulsou todo mundo de lá. Todos esses anjos aí, foi expulso de lá, não tem mais acesso lá. Pôs em ordem o céu e a terra. E aí diz aqui, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 3, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem, irmãos? E aí vem dizendo aqui qual foi o sentimento, o que teve em Jesus, como que Jesus se comportou nesse mundo. Quando ele fala aqui, irmãos, que não podemos fazer nada por contenda ou por vanglória. Por quê, irmãos? Quando nós fazemos alguma coisa, não é pelo nosso poder, não é pela nossa força que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, que nós realizamos, é pelo poder de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós colocamos as nossas vidas diante de Deus. E quando você colocou a sua vida, quando você coloca a sua vida diante de Jesus, Ele compra a sua briga. Ele paga o preço pelas suas transgressões, pelos seus pecados. E Ele toma sobre Ele, irmãos, sobre Ele os nossos pecados. E Ele justifica cada um de nós. E aí quando nós temos liberdade para fazer o que quer que seja, é pelo poder dEle. Por isso que nós não podemos buscar glória para nós mesmos. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E aí, quando ele fala, né, ó, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, a partir do momento que eu me converto a Cristo, eu não me preocupo somente comigo mais. Quer dizer, eu me preocupo muito pouco comigo. Eu tenho que me preocupar mais com meus irmãos. Por quê, irmãos? Porque é a família de Deus. Então, quando a palavra fala, né, Jesus naquele dia dirá, né, estive com fome, deste-me de comer, estive com sede, deste-me de beber. Não é isso, irmãos? Quando fizer um desses pequeninos, a mim fizestes. Então, quando você faz pelo seu irmão, quando você atenta para as coisas do seu irmão, quer dizer, o sofrimento dele, a dificuldade dele, quando você faz isso, você está fazendo para Deus. Isso é importante, irmãos. No Antigo Testamento não tinha isso. Qual a referência que os homens tinham lá, irmãos? Qual a referência que os homens tinham no Antigo Testamento? E quando a palavra vem dizendo isso, quando o apóstolo Paulo fala isso, o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, irmãos, ele fala isso. Por quê? Aí vem explicando aqui, ó. Ó, versículo 4, né? Ó, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, imagine Jesus, o próprio Deus, se fazendo carne e habitando entre nós. Ele estava lá na glória, ele tinha toda a honra, toda a glória era dada a ele, e ele saiu de lá, se fez homem e habitou entre nós. Ele se igualou aos homens, ele não veio como Deus. Ele não chegou aqui na terra dizendo, olha, eu sou Deus e vocês vão se sujeitar a mim. O que eu falar está falado, pronto, acabou. Não, não. A luz raiou, irmãos, de outra forma. É ele tomando a forma de servo, é ele se sujeitando, irmãos, não se sujeitando ao pecado, mas ele chegou como servo, para quê? Para ajudar. Ele veio para servir, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 7, né? Ó, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Até quando, irmãos? Até a morte, e morte de cruz. Olha que coisa. Aqui ele quebra aquela maldição. Por quê? Ele venceu. Porque a maldição, o que é, irmãos? É a desobediência. Através da desobediência de um homem, todos pecaram, todos morreram. Mas através da obediência de um, muitos são justificados. Então, o que nós temos, irmãos, que tem em mente? Nós temos uma referência, a referência é Jesus. Então eu tenho que ser obediente. Obediente a quê? Eu vou lá em Malaquias, capítulo 3, lá, e vou ser obediente àquilo lá, irmãos. Ah, lá fala que eu tenho que dar o dízimo para que o devorador não tome conta da minha vida, não tome posse da minha casa, para que haja alimento, para que... Irmãos, nada disso. Eu tenho que ser obediente ao Novo Testamento, obediente à graça, porque aquilo lá já passou, aquilo já era, irmãos, aquilo não serve para nós, aquilo não serve para salvação. Aqueles que estão dando dízimo não é à toa, porque se fosse à toa estava bom. Se a pessoa desse 10% do seu rendimento, não é do salário só não, tá, irmãos? Não é do salário não, viu? É de tudo que ganha. Se a pessoa desse 10% de tudo que ganha e somente estivesse perdendo dinheiro, irmãos, estava muito bom. Estava muito bom, é muito barato, irmãos. É sem problema nenhum isso daí. O pior é que as pessoas, elas dão dízimo, ela cumpre com aquilo que está lá em Malaquias, e lá quando você dá o dízimo, você tem o direito de pôr Deus à prova, irmãos. Vocês já viram pessoas pôr Deus à prova? Eu já vi, já. Eu vi muitas pessoas pondo Deus à prova. As pessoas falam assim, Deus vai tomar providência, né?
Deus vai tomar providência, Deus vai fazer. Por quê? Porque ele fez primeiro, foi lá, deu dízimo, ele dizimista fiel. Ele fez a campanha. Ele fez a campanha, não perdeu nem um dia, irmãos. Nem um dia da campanha ele perdeu. Quem está em dívida com ele? Deus. Porque ele já fez. Aquilo que ele se propôs, ele já fez. Agora só falta Deus fazer a parte dele. Aí as pessoas têm confiança nisso, irmãos. Ah, Deus não falha. Irmãos, quem não falha é Jesus. E Jesus não pede campanha, não pede dízimo, não pede voto, não pede nada disso. Jesus, ele pede o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É o que está dizendo aqui, ó. Negue-se a si mesmo. Para de se preocupar com a sua vida e passe a se preocupar com a vida do seu irmão. Pare de pensar somente em você, pense no seu irmão. Irmãos, a palavra fala que antigamente, antes de Cristo, nós éramos ladrões, nós roubávamos, furtávamos. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalha. Para quê, irmãos? Para que tenha com que ajudar os irmãos. Então a mente da pessoa muda. Antes ela arrancava o que era dos outros. Agora não. Agora ela trabalha, ela soa e ela ajuda. Então é mudança, irmãos. É mudança completa. Isso se chama arrependimento, irmãos. Arrependimento. Tem que haver uma mudança na vida do ser humano. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Aquele que pensa somente em si é um forte candidato aí para o abismo, irmãos. Um forte candidato. Mas aquele que se preocupa primeiramente com o seu irmão, esse aí é um forte candidato a se dar bem, irmãos. A se dar bem. A ter uma vida aí, ó, próspera diante de Jesus. Aí diz aqui, ó, versículo 9, né, ó. Versículo 8 de novo, ó. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é quem, irmãos? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, assim como obedecestes, então fala, obedeça, obediência, irmãos. A obediência é a chave. A obediência, irmãos, é o que salva o ser humano. Jesus é a nossa referência. Ele foi obediente até a morte. Nós também temos que ser obedientes até a morte. A nossa morte não vai ser morte de cruz, mas a cruz nós temos que carregar todos os dias. E quando a palavra diz, ó, Jesus fala, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, crucifica os seus pecados, as suas manias, tudo aquilo que não serve, crucifica. Manda para a cruz. Nós temos que mandar para a cruz, irmãos. Nós temos que mandar para a cruz aquilo que não serve para a nossa caminhada, não serve para a nossa vida, irmãos. Temos que mandar para a cruz. Aí pode dizer assim, ah, mas isso é muito difícil. Irmãos, é lógico que é difícil, irmãos. Nós estamos buscando o reino de Deus. Nós estamos buscando vida eterna, irmãos. Nós estamos buscando chegar na árvore da vida, que está lá no céu. E nós precisamos, para chegar na árvore da vida, guardar a fé. Guardar a fé, guardar a esperança. Temos que guardar, irmãos. Lá, no Antigo Testamento, lá existia uma terra prometida. E Caleb foi enviado lá, como eu disse, foi enviado lá, como a palavra fala, junto com os seus ali, para quê? Para avistar aquela terra. Irmãos, isso traz uma esperança ou não traz? Ó, eu estou te prometendo uma terra. Essa terra, ela mana leite e mel. Vai lá e olha para ela lá. Aí mandou um monte de covarde lá, viu um monte de homem lá, falou, o quê? Nós vamos ter que lutar contra esses homens aí para herdar essa terra? Vamos voltar e falar que não presta. Irmãos, como que aqueles homens entraram naquela terra? Eles simplesmente chegaram lá e tomaram posse da terra? Ó, a terra está aqui, está desocupada, nós vamos ocupar essa terra. Foi assim, irmãos? Lógico que não. Aquela terra lá, ela foi ocupada pelo povo de Israel, irmãos, debaixo de matança, debaixo de roubo, porque saquearam o povo lá, mataram o povo, as nações todas lá, fizeram um estrago lá, irmãos, para poder tomar aquela terra. Eles tomaram aquela terra, saquearam aqueles homens que estavam lá. Aqueles homens foram despejados de lá cruelmente, foram mortos. A terra que está prometida para nós, irmãos, não é aquela que mana leite e mel, não é aquela que está ocupada por ninguém. Ela está aguardando por nós. É uma cidade celestial, é uma nova terra. Não está debaixo desse céu que nós enxergamos. É novos céus e nova terra em que habita a justiça. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21, irmãos. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, irmãos.
Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra, o que aconteceu, irmãos? Passaram. Então o primeiro céu, a primeira terra, passou. É isso que nós vivemos aqui, ó. É aquilo que Caleb viu, aquilo que Josué viu. É aquilo lá, irmãos. É isso tudo que nós vivemos aqui. Primeiro céu, primeira terra. É passado, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais o quê, irmãos? Por que não haverá mais morte, irmãos? Porque Jesus já resolveu essa questão. Ele acabou com o pecado, ele venceu o pecado, irmãos. Não tem mais pecado, não tem mais morte, acabou. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então tudo isso que nós vivemos hoje são as primeiras coisas, irmãos. É dor, é sofrimento, é pecado, é morte, tudo. A gente vê as pessoas aí com a vida, irmãos, a vida de cabeça para baixo, o negócio está feio, irmãos. São as primeiras coisas. Isso é passado, naquele momento já não vai existir mais. Não é? E aí diz aqui, ó. E o que estava sentado sobre o trono, versículo 5, ó, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essa palavra são verdadeiras. E o que mais, irmãos? Fiéis. Os irmãos acreditam? Os irmãos creem? Eu creio, irmãos, é fiel. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei. Do que, irmãos? Da fonte da água da vida. Então, estamos com sede, irmãos? Temos uma fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aí versículo 8, ó. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então as pessoas estão preocupadas com a primeira morte. A primeira morte, irmãos, é essa que todos os homens passam. Morre, vai lá para o velório, do velório vai para o túmulo, a carne apodrece e está tudo certo, irmãos. Essa é a primeira morte. Aqui está falando da segunda morte. Então aquele que estiver seguindo após Jesus, aquele que estiver sendo obediente a Jesus, não vai passar, não vai sofrer o dano da segunda morte. Mas aqueles que derem de ombros para Jesus, aí, irmãos, está abrindo mão da salvação. E aí vai passar pela segunda morte. A segunda morte, irmãos, é para a eternidade. Então a eternidade, irmãos, está aí para todos. Seja com Jesus, ou seja, com o mundo, né, irmãos? A eternidade está para todos. Então, a nossa luta para que é, irmãos? É ser obediente ao Novo Testamento, para quê? Ter da fonte da água da vida, ter acesso à árvore da vida, ter acesso à eternidade, irmãos, com Jesus. Isso é o que nós buscamos, isso é o que nós, irmãos, pleiteamos todos os dias. Então, a luta nossa é essa, é seguir adiante, é seguir após Jesus, né, irmãos? Aí, vamos lá em Romanos, irmãos. Romanos capítulo 8, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vem dizendo, né, irmãos, da luta que o ser humano enfrenta, a luta, né, irmãos, que o ser humano enfrenta com o pecado, né? Porque nós habitamos num corpo, e esse corpo aqui, irmãos, ele quer a todo momento nos conduzir para o pecado, quer nos conduzir para o erro. Então, ele mostra aqui uma batalha que há no ser humano. Então, quando o ser humano ele quer fazer o bem, ele faz o mal. Aí ele se constrange do mal que ele fez. Não é assim, irmãos? Mas e o mundo, irmãos? Quando ele faz o mal, ele se constrange? Não, o mundo não. O mundo, quando faz o mal, ele se justifica. Ah, eu fiz esse mal porque o fulano fez mal para mim. Ah, eu fiz isso por causa do fulano, ciclano, beltrano. Então as pessoas se justificam. O cristão não. O cristão ele tem uma batalha dentro dele, irmãos. Quando ele quer fazer o bem, aí o diabo vai lá e lança uma... E aí ele acaba errando em alguma coisa e ele se constrange, ele fica triste. E ele vai lá e se conserta. E ele... Não é assim? E as pessoas do mundo muitas vezes não entendem isso e acham que o cristão ele é perfeito, irmãos. As pessoas acham que o cristão não erra em momento algum. Acha que da boca do cristão só sai palavras bonitas, só palavras maravilhosas. Acha que o cristão ele não fica irado nunca, ele não se revolta com nada. Acha que o cristão ele não fala nenhuma palavra mal falada. E aí quando acontece alguma coisa, o cristão é julgado e condenado pelo mundo, né, irmãos? Mas o mundo não sabe, irmãos, o que se passa com o cristão.
Não sabe o quanto que o cristão ele sofre quando ele erra. Porque quando ele erra, irmãos, ele olha para Jesus, que é a referência que ele tem, e ele vê o quão miserável ele é. Fala, meu Deus, eu estou há tanto tempo na palavra e eu errei nisso. Eu tropecei nisso. E o cristão não acredita muitas vezes. E aí diz aqui, ó, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então existe uma lei do pecado e da morte, né, irmãos? E também a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Lei do pecado e da morte, está lá no Antigo Testamento. Lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, no Novo Testamento. Então aqueles que andam segundo o Espírito, né, irmãos? Está na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? Versículo 3, ó. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado aonde, irmãos? Na carne. Então ele veio como homem, e como homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como homem, ele fez o bem. Como homem, ele deu a própria vida, irmãos. Como homem, ele suportou as aflições, ele suportou as perseguições, ele suportou tudo por amor da humanidade, irmãos. E aí, nos deu a chance, né, de seguir após ele. Versículo 4, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Por quê, irmãos? Quando a pessoa se inclina para a carne, ela peca. E quando ela peca, o pecado gera morte. Agora, quando o cristão, ainda que ele peque, ele se arrepende, irmãos. E o arrependimento, ele é fundamental para quê? Para você conseguir seguir adiante, para você ser justificado por Jesus. Então, na vida do cristão, se ele pecar, seja o que for, ele tem que se arrepender, irmãos. Isso aí tem que ser natural na vida, né? na vida do cristão, né? Versículo 9, ó. Versículo 8, ó. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como que a pessoa consegue o Espírito de Cristo, irmãos? É através da espada que ele dá. A palavra fala em Efésios capítulo 1, que quando você ouve a palavra da verdade, o Evangelho, e você crê, você é selado com o Espírito Santo. Então a pessoa, ela tem o Espírito Santo quando? Quando ela crê na palavra, né, irmãos? E a palavra é a espada. Não é aquela espada lá que serve para matar, que serve para impedir as pessoas de alcançar a salvação. Essa espada não. Essa espada, ela conduz pessoas à salvação. Vamos finalizar, irmãos, em Pedro. 1 Pedro capítulo 2, irmãos. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 9, irmãos. Diz assim, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê, irmãos? Olha que coisa, nós temos uma missão, irmãos, né? Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A virtude de quem, irmãos? De Jesus. Então Jesus, irmãos, ele tem virtude. Jesus, ele só conhece o bem, ele só faz o bem. Jesus não tem parte com o mal. Jesus, ele não tem parte com as trevas. Ele tem virtude. Dele, irmãos, a gente tem que anunciar essa virtude aos homens. Versículo 10, ó. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui ele está definindo dois tempos. Ele está definindo um tempo antes de Jesus e um tempo depois de Jesus. Antes de Jesus, não éramos povo de Deus. Antes de Jesus, não tínhamos misericórdia, não tinha misericórdia sobre nós. Depois de Cristo, somos povo de Deus, geração de Deus. Irmãos, a palavra fala sempre de geração. A gente vai ver geração, a gente vai ver Jesus falando, né? Ó, geração incrédula, não é isso? Não passará essa geração. Então, quando fala geração, existe duas gerações, irmãos. Duas. É uma geração dos homens e a geração de Deus. Então, nós fazemos parte da geração de Deus. Existe uma geração dos homens aqui, ó. Não é a geração daqueles que têm 40 anos, a geração daqueles que têm 60, não é isso, irmãos. São duas gerações.
A gente vai ver o Novo Testamento direto falando nisso. Uma geração incrédula pede um sinal e não será dado outro sinal senão de Jonas. Não é isso que Jesus falou? Essa geração é a geração dos homens. Essa é a geração má, geração perversa. Mas nós somos geração de Deus. Tem mais 5 minutos? Irmão, vamos lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, irmãos, acho que versículo 29. Versículo 29, irmãos. Atos capítulo 17, versículo 29. Diz assim, irmãos, todos acharam? Atos capítulo 17, versículo 29, diz assim, ó: sendo nós, pois, geração de quem, irmãos? De Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de onde, irmãos? Da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou. Quem é esse varão, irmãos? Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então a palavra fala que a morte tentou segurar Jesus e não conseguiu. Por causa de quê, irmãos? Da santidade de Jesus. A santidade dele era tão grande que a morte não conseguiu segurar ele. Ele ressuscitou. E a palavra fala aqui, ó, que nós somos geração de Deus. E os irmãos vão ver em todo o tempo falando de geração. É geração corrompida, geração perversa, essa geração. E aí é assim, irmãos. Então, o que acontece, né, irmãos, é que antes de Cristo, todos os homens eram gerados da semente corruptível, irmãos. Fazia parte da geração terrena, essa geração diabólica. Depois que você se converte, você é gerado pela palavra da verdade. Por isso que a palavra fala, novas criaturas. Novas criaturas. E a impressão que dá, né, irmãos, é que tudo muda, né? A impressão que dá é que quando você se converte, os problemas se acabam. Aí o Jesus ele toma posse da sua vida. E se você tinha uma enfermidade, já não tem mais. Se você tinha um emprego ruim, agora você vai ter um emprego bom. Se você tinha um carro que quebrava o tempo todo, agora Deus vai dar um carro bom que não quebra nunca. Não é, irmãos? E na verdade não é isso. Na verdade, irmãos, Jesus, o interesse dele, a intenção do Novo Testamento, da palavra, é gerar em cada ser humano novas criaturas. Para quê, irmãos? Para anunciar as virtudes de Jesus. Anunciar, irmãos, Jesus veio trazendo as boas novas, né? E nós vamos também, irmãos, através da palavra, levar uma novidade ao mundo, porque para o mundo é novidade, né? E essa novidade se chama Jesus, irmãos, né? Sempre vai ser uma novidade para o mundo, irmãos, porque quando a pessoa se converte, aí ela consegue entender tantas coisas, mas tantas coisas, e é uma alegria tão grande daquele que se converte, né, irmãos? Não é assim? A pessoa quer ler em todo o tempo, ela quer estar junto com os irmãos mais velhos para aprender, e aí quer falar de Jesus, quer pregar a palavra, quer, não é? E tem que ser assim, irmãos, e deve permanecer isso aí para a vida toda. Não é? Essa palavra tem que nos aperfeiçoar. Ela gera em nós novas criaturas e aperfeiçoa, irmãos. Amém?